Parece que o pessoal foi para Guaianazes de novo, né? Está vazio. Queria incentivar os irmãos nas células a sempre falarem a respeito da participação no culto, a participação nas células, a pontualidade. É muito importante, amém? Não é uma ladainha, mas é algo que é importante a gente frisar, né? A questão do comparecimento ao culto dominical e a participação de cada um. Cada um aqui é importante para fazer esse momento, né? Então, que a gente possa estar alerta para isso. E agora nós vamos ter um tempo abençoado, um tempo que é bem pontual, porque aconteceu o evento de Guaianazes, e nós queríamos que, na verdade, a Jane vai compartilhar aqui um tempinho sobre o que aconteceu lá em Guaianazes com as crianças. Eu sei que foi muito bom, foi muito edificante. Seria bom que a igreja estivesse cheia para ver, né? Porque isso são os frutos que a gente colhe do trabalho de Deus, o trabalho que Deus coloca nas nossas mãos para a gente realizar. Então, gostaria de chamar a Jane aqui para compartilhar um pouquinho. O Pedrão, se o Pedrão tiver as fotos aí, não sei se no Facebook, de repente dá para passar alguma coisa. E aí nós vamos ter esse tempinho breve de testemunho, e aí a gente já entra na mensagem. Amém? Alguém gostaria de compartilhar quem foi lá na... É que da mesma forma que eu estou pegando vocês de surpresa, eu fui pega pelo Ju. Bom, gente, na verdade, assim, acho que uma coisa legal que nós compartilhamos até na célula, bom, para os macacos velhos, assim, quem participou do Promifé, tudo, era muito legal aquela sensação de voltar do Promifé e a gente voltar feliz, alegre em saber que, de alguma forma, nós pudemos impactar algumas vidas, né? E foi com essa mesma alegria que eu voltei no domingo, assim. Eu não fiquei tão cansada, porque eu não fiquei catando bolinha, latinha, né? Eu e a Aninha Paulinha, a gente ficou sentada, então a gente não se cansou tanto como os demais. Mas eu creio que os outros, apesar do cansaço físico, todo mundo ficou muito feliz. Então aqui, era quando nós estávamos saindo ainda, a gente estava orando, se preparando para... Só não reparar a zona de casa. Mas a gente estava preparando para ir lá. E a pastora Kátia e o pastor Renato, eles mandaram uma mensagem para a gente, falando que, na verdade, mais de 1000 pessoas passaram pela escola, né? Então, assim, foram alcançadas... Hã? Aqui é a escola onde nós fizemos o trabalho. Assim, só para vocês verem, assim, a gente estava até comentando que a escola lá é uma escola bem precária, estava bem velha, ela estava precisando de uma reforma, na verdade, né? Pintada aqui. Então, era onde tinha a Boca do Palhaço, algumas brincadeiras. Nós e mais 3 igrejas, a do pastor Renato, do pastor Gideão e do pastor Walter, reuniram algumas equipes e foram divididas. Eles mesclaram todos nós, então ficou um pouquinho de cada igreja em cada lugar, né? E aí, no ginásio, na quadra, foi quando, na finalização do fim da tarde, a pastora Kátia, ela contou uma história. Como era Dia das Crianças, ela queria falar que o maior presente que a criança podia ter era receber o Senhor Jesus. Então, ela está com aquela caixinha, e quando ela abre, sai uma cruz, escrito Jesus, e ela fala da salvação para eles, né? Nesse dia, contando com todos os adultos, crianças, tudo, foram mais de 1000 pessoas, né? Atenderam 400 crianças nesse dia. Era esse pessoal que fez toda a segurança no dia lá. Aí a gente começou a tirar foto, né? Lá eles conseguiram uma parceria com os universitários de odontologia da Unicastelo e eles encaminharam 230 crianças para auxílio odontológico lá. Também foram distribuídos 700 livrinhos de histórias bíblicas, sabe, literaturas bíblicas. Então, eles compraram um daqueles livrinhos bem pequenininhos, fininhos, e distribuíram para as crianças, né? E eles ficaram muito gratos, assim, pela parceria que nós fizemos. E acho que nós ficamos mais gratos ainda em poder fazer parte do reino, né? E foi uma bênção, assim. Foram situações bem engraçadas. Eu creio que cada um teve uma diversão de uma maneira, cada um tem uma história para contar. A gente não falou de Jesus diretamente, porque quem fez todo esse trabalho foi o pastor e a pastora Kátia, mas foi um privilégio poder fazer parte da
da obra do reino. E glória a Deus, né? Por essas vidas que foram alcançadas. E o próximo objetivo deles, eu creio que depois o pastor e o Gil vão compartilhar, e a gente já até falou com a equipe que foi, é começar a alcançar essas famílias fazendo uma visita porta a porta. Então, assim, a gente não tem mais o Promifé, mas nós temos Guaianazes inteirinho para conquistar para Jesus, né? E convidamos a todos para estarem participando e estar orando por eles lá, por essa obra, que não é fácil. A gente só foi lá, alguns ficaram até impactados pela situação, mas imagina eles que vivem e conhecem a realidade de cada um. É uma realidade totalmente diferente da nossa, uma necessidade completamente diferente da nossa, né? Então, muito mais do que carecer do amor de Deus, eles carecem de muito mais coisas. E a gente pode contribuir e ajudar com aquilo que Deus tem nos abençoado, né? E glória a Deus por tudo isso. E foi muito legal também que a pastora Kátia compartilhou comigo no final daquele dia. Nem sei se ela conversou com o Gil, com o pastor, mas assim, ela ficou muito feliz com o pessoal da Pão, que ela fala assim que ela viu que era um pessoal bem maduro, bem comprometido, né? E ela elogiou, e glória a Deus por isso, porque através da nossa unidade e do comprometimento do corpo de Cristo, a gente dá o testemunho do que é ser igreja, né? E aí ela falou, de fato, nós somos igreja, porque nós não nos conhecemos tanto. Quem conhece são os pastores, nós nem tanto. Mas foi uma equipe e assim não teve um sequer que tipo deu trabalho ou que teve reclamação. Teve gente que ficou no banheiro, entupiu o banheiro, limpou o banheiro com amor, sabe? Não é fácil. Imagina um banheiro onde passa 1000 pessoas, né? Mas foram feito tudo com muito amor. Né? Teve gente que ficou com a parte da alimentação. Então assim foram várias áreas divididas, mas que todo mundo fez com muito amor e, de fato, demonstrou o testemunho, a vida de Cristo, né? E glória a Deus por isso. É isso. Glória a Deus. Ó, tem muita foto, eu acho que fica tudo... O Pedrão pode compartilhar depois. Então, pessoal, depois eu vou tentar fazer uma coletânea dessas fotos e aí a gente atualiza no nosso site. Mas quem quiser ver aí na íntegra, tem no, acho que Facebook do Pedrão, ali vai ter bastante foto. E eu vejo assim, o que é importante, na verdade, sabendo que tem aquela comunidade, que existem as necessidades que tem ali, que lá existe uma igreja já plantada para cuidar, né, das pessoas, é a gente orar e juntos entender o que Deus quer fazer naquele pedaço. Porque, lógico, lá existe também a igreja deles. Muitas vezes eles vão precisar mais de capacitação e incentivo, do que chegar lá e a gente ser uma mão de obra que vai lá evangelizar o bairro inteiro, até porque lá é o contexto deles. Então, a gente precisa estar bem sensível ao que Deus quer fazer ali e estar disposto, estar disponível, e com certeza, quando a gente vai semeando, a gente vai colher frutos, né? A gente vai conseguir enxergar a obra de Deus, e eu sei que os irmãos voltaram, apesar de cansados, né, muito alegres, muito renovados, por ter visto Deus atuando na vida daquelas crianças. Então, eu gostaria desse tempinho, antes da gente começar a mensagem, nós tirarmos um tempinho para orar diante do Senhor, né? Um tempo de intercessão, um tempo de oração, primeiro colocando o nosso coração diante do Senhor para receber a mensagem. Nós vamos ter a ceia hoje, né? Um momento importante assim de ver a nova aliança que foi feita em Cristo, e nós estamos já caminhando para o final das mensagens conhecendo Jesus. Então é muito importante a gente não perder esse momento, a gente realmente se ligar com Deus, estar descansado, sem ansiedade no nosso coração, e clamando para que o Espírito Santo continue fazendo essa obra maravilhosa. A gente não consegue segurar o Espírito Santo, ninguém consegue reter o poder de Deus, mas nós podemos fazer corpo mole e permitir que Deus não nos use para fazer parte dessa obra. Então, cada um som do seu coração, e se você sentir, ore mesmo diante de Deus, clama lá por Guaianazes, pelo pastor Renato, pastora Kátia, ore pelos missionários que vierem no teu coração, ore pelas famílias que o Senhor colocar diante do Senhor, de você, as células, e nós vamos orar agora nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer por essa tarde, por cada irmão que está aqui. Eu quero orar, Senhor, pedindo que o Espírito Santo encontre no nosso coração espaço, Deus, para trabalhar, para limpar, para corrigir, para ensinar, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz neste culto, nós precisamos ouvir a Tua voz em cada dia da nossa vida. Nós dependemos completamente de Ti, Senhor. Nós queremos agradecer por cada criança que recebeu a Tua palavra ali, Senhor. Queremos receber por cada ato de amor que marcou aquelas vidas. E, Senhor, que cada um de nós saibamos que nós carregamos conosco esse amor. E onde nós estivermos, nós podemos, Senhor, depositar na vida das pessoas
parte desse amor, Senhor. Que cada coração aqui esteja disponível para a Tua obra, esteja disponível para o Teu agir, esteja sensível para a Tua voz, Senhor. Que a nossa vida diária seja uma vida de adoração, uma vida que realmente agrade o Senhor, Deus. Não porque nós somos bons, mas porque nós procuramos obedecer às Tuas palavras, procuramos ouvir atentamente a voz do nosso bom pastor e queremos seguir o Senhor, Jesus. Traz, Senhor, mudança de mentalidade, Senhor, aqui na igreja. Traz mudança de postura, Senhor. Traz um senso de compromisso com a Tua obra, com o Teu reino, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Espírito Santo, nessa tarde, fale a cada coração. Que essa mensagem, Senhor, uma mensagem tão séria, tão pontual para este momento, Senhor, venha cair nos nossos corações e encontre uma boa terra, Senhor. E possa dar fruto, um fruto que permaneça, um fruto que traga arrependimento, um fruto que traga mudança de vida, Senhor. Nos capacite, Senhor, para ouvir, entender, discernir e praticar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos aí nos últimos capítulos de João, né? Isso significa que em breve nós vamos encerrar esse ciclo de Conhecendo Jesus, o Filho de Deus. São várias mensagens, basicamente cada capítulo a gente tentou trazer um tema. Alguns capítulos a gente conseguiu trabalhar mais temas, mas a ideia era fazer um panorama geral no Evangelho de João, buscando captar um pouco mais de quem é o nosso Senhor Jesus, né? E basicamente ele escreveu esse evangelho para a gente saber que Jesus é o Filho de Deus. E isso faz toda a diferença quando você chega nesses últimos capítulos e vai ler as coisas, as palavras que foram escritas a respeito de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a plenitude da salvação. E por que nós vamos falar da plenitude da salvação? No finalzinho ali eu tinha feito uma anotação, mas vale a pena antecipar. E essa questão da plenitude, né, a plenitude ela é algo que revela um movimento completo, é algo na totalidade, é algo que não acontece parcialmente. Plenitude é essa ideia do completo. Então nós queremos falar que conhecer Jesus é conhecer a obra completa da salvação para o homem, né? Porque o homem pecou, o homem estava longe de Deus. Nós estávamos totalmente afastados e não tínhamos direito de estar na presença de Deus. E o mundo precisa dessa boa notícia. O mundo precisa do Evangelho. E nós falamos tanto do Evangelho, mas para compreender o Evangelho é quase impossível se nós não compreendermos o quão profundo foi a crucificação de Jesus. O significado da cruz na vida do cristão. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala de cruz, sim, é uma palavra pesada, é uma palavra de confronto. É uma palavra de ofensa, porque o nosso Deus foi sacrificado numa cruz, por conta dos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, revela que a necessidade da humanidade foi suprida por conta de Cristo. Parece que o ser humano não se dá conta do quanto ele está longe de Deus, do quanto ele é indigno de estar na presença de Deus, e muitas vezes a gente faz pouco caso. Muitas vezes a gente usa até termos estranhos. Eu aceitei Jesus. Quem é o homem para aceitar Jesus? É Jesus que aceita o homem. É Jesus que vai lá e dá o braço, estende o braço para aquele que está no fundo do poço. Então, irmãos, a mensagem da cruz, primeiro, ela é uma ofensa ao nosso Deus. Segundo, ela ofende o homem também. Porque a gente vai falar, o homem não é nada. Você pode ser o cara mais inteligente, o cara mais rico, o cara mais que tem a melhor motivação para fazer obras sociais, para tirar a humanidade do poço. Você e eu não somos nada na presença de Deus, pela santidade de Deus. Então a mensagem de cruz é uma mensagem de ofensa. Primeiramente ao nosso Deus e depois a cada ser humano. Porque o ser humano não suporta esse discurso. E esse evento da cruz é um evento que marcou a história. Se você for ler e fazer um panorama geral sobre todos os evangelhos, o que cada um descreveu a respeito da crucificação de Jesus, você vai ver que alguns exploraram mais, outros ficaram por um outro ângulo, mas João ele foi muito breve. E eu fiquei pensando, por que será que João não escreveu tão profundamente a respeito do processo de Jesus, do sofrimento físico? Aliás, nenhum dos evangelhos trazem detalhes
profundos a respeito do sofrimento físico. Fala que ele apanhou, fala que recebeu uma coroa de espinho, mas ele não fica descrevendo aquilo como se fosse algo penoso. Lógico que é penoso, mas ele não fica pondo detalhes como se fosse um registro sádico de uma tortura. Porque também esse não é o objetivo dos evangelistas. Eles sabem que depois que, quando eles estavam registrando os evangelhos, que o senso da cruz era outro para Jesus. Primeiro, era um senso de obediência. Era um senso de trazer a justiça de Deus para a terra. Era um senso de cumprir a vontade de Deus, de cumprir a sua missão. Então, por mais que Jesus soubesse que ele ia enfrentar todo aquele sofrimento, ele sabia o porquê que ele estava fazendo aquilo. E outra coisa, a cruz não foi um acidente. Nossa, Deus de repente se esqueceu, vacilou e Satanás foi lá e incluiu uma cruz que matou Jesus. Não, esse pensamento é errado. E por muitos anos, muitos cristãos andaram com esse pensamento, achando que o diabo tinha criado uma estratégia para tirar Jesus dos planos que Deus tinha. Mas, na verdade, a cruz, ela estava sendo planejada por Deus. Jesus é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E ele é o cordeiro que foi morto em nosso lugar e foi necessária essa morte, a morte de cruz. Então a cruz, ela transforma a má notícia do pecado na boa notícia da salvação. Agora pensa comigo, se você não tem senso do que é o pecado, se eu e você nós estamos tão alienados com relação à força do pecado, a gente não dá valor para a cruz. E eu creio que o cristianismo moderno tem caminhado nesse sentido. Simplesmente você esquece que existe o inferno, você se garante com uma oração que você fez quando você tinha 8 anos na escola dominical, e você tem o seu passaporte para o céu, você pode viver da jeito que você quiser aqui na terra. É basicamente isso que está sendo ensinado. E, de novo, eu vou retomar. A mensagem da cruz é uma mensagem pesada, de ofensa. Mas, para aqueles que creem no Senhor, sabe que é uma mensagem de esperança. Porque pensa, o cara, ele sabe que no coração dele não tem nada de bom. Ele sabe que todo o esforço dele não é o suficiente para agradar a Deus. Não é o suficiente para trazer a redenção para ele mesmo. Por obras nós não somos salvos. Então ele tem essa consciência, e de repente ele fala, o próprio Deus se humilhou, veio como homem e morreu no meu lugar. O cristão deveria ser o cara mais grato do mundo, mais assim, com essa plenitude de gratidão no coração. Esse senso de, era para estar eu lá naquela cruz, sofrendo vergonha. Hoje, de repente, você toma um rolinho no futebol, já fica envergonhado, todo mundo começa a zombar de você, e você é o pior cara do mundo por causa disso. Mas Jesus, o que ele passou ali, nenhum de nós nem imagina, e nem queria se colocar no lugar dele. Mas ele se colocou no nosso lugar. Então é por isso que ela traz essa notícia, ela transforma a má notícia do pecado, da condenação da humanidade, do engano que Satanás jogou sobre nós, por uma salvação completa, para a plenitude da salvação. Então, irmãos, é muito importante essa mensagem. Eu vou tentar não desviar muito do foco da cruz, porque hoje o foco é a cruz, e nós vamos ter também a ceia. E é um momento fundamental para nós lembrarmos da morte de Jesus. Uma coisa que vale a pena falar também é que nesse caminho da cruz, Jesus cumpriu tudo que era necessário cumprir para nós alcançarmos essa redenção plena. Tudo ele já fez. A única coisa que o cristão precisa fazer é crer. Crer e ouvir o Evangelho, receber esse Evangelho e falar assim, agora eu quero morrer com Cristo. Cristo morreu pelos meus pecados. Agora é minha vez de ir para a cruz e deixar que Cristo reine na minha vida. Então essa é a tônica da mensagem. Se Jesus não reina nas nossas vidas, talvez a gente não saiba o valor da cruz. Se Jesus não reina, a gente não permite que o Cristo seja aquele que governa as nossas atitudes, os nossos pensamentos, então a gente está desfocando do propósito da salvação. Porque nós não fomos salvos para ter uma vida saudável somente. Nós não fomos salvos para a gente poder viver feliz da vida. Estou livre daquela condenação e hoje eu vou fazer o que der na telha. Não. Nós fomos salvos porque Deus tinha esse propósito. E fomos salvos para viver para o Senhor. Amém, irmão? Então nós vamos ver primeiramente uma sentença que foi injusta, uma sentença que não tem precedente, porque Jesus era inocente no momento do julgamento. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar. Jesus foi sentenciado à morte
de maneira injusta. Pode colocar aí, por favor. Nós vamos ler esse trecho, João 19, do 17 ao 22. Eu coloquei os versículos aí nesse ponto para você poder acompanhar. Nós pulamos um ponto que eu vou retomar aqui na sequência, mas eu quero ler esse trecho, que é o trecho principal a respeito da crucificação, no Evangelho de João. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que este homem se dizia Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. É basicamente esse o relato que João faz da crucificação. É de se admirar, porque João ele é um cara muito apaixonado por Jesus. E você fala assim, mas espera aí, João, você viu tudo, você estava lá nos pés da cruz, Jesus dirigiu as últimas palavras, lógico, para Deus, né, está consumado, mas na terra, o último que ouviu as palavras de Jesus foi o próprio João e a Maria, porque ele falou, aqui está seu filho, aqui está sua mãe, e aí João cuidou da mãe de Jesus. Mas ele descreve essa etapa de uma forma breve. É interessante isso. Não sei qual era a motivação de João, mas o que ele registrou é suficiente para ser coerente com os outros evangelhos e para nos trazer a mensagem central a respeito da crucificação. Então, antes de Jesus ter sido sentenciado à morte injustamente, a gente tem que passar por alguns fatos, né? Primeiro, o Pilatos tinha mandado açoitar Jesus, mesmo não vendo nele motivo de culpa alguma. Antes de tudo, ele foi lá, apresentou, aí ficou naquele conflito, ele era um cara político, a gente já viu isso na semana passada, e de repente ele falou assim, então manda açoitar Jesus. E foi açoitar Jesus. Depois trouxe Jesus de novo na presença dos judeus e falou, não encontro nada nesse homem que seja digno de condenação. E aí colocaram, os romanos, né, os soldados, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e uma capa cor de púrpura. Em outras palavras, você é rei? Então toma sua coroa. Você é rei? Então toma, veste esse manto. Ande como um rei. Não anda como um mendigo. Você tem que ter essas vestes para mostrar que você é rei. E no outro evangelho fala que ainda deram um bastão para ele, e eles se prostravam na presença de Jesus, clamando que ele era rei. E de repente eles pegaram aquele bastão e começaram a bater em Jesus. Pilatos, mais de uma vez, nesse relato todo, quando ele apresenta Jesus para o povo judeu, mais de uma vez ele afirma que não acha em Jesus motivo algum de acusação. E é a minha famosa frase, né? Lavo minhas mãos. Ou seja, não tenho nada a ver com isso. Mas, ele já mandou espancar Jesus. Ele já humilhou o Senhor. Ele já expôs o Senhor para parte dessa vergonha que iria acontecer, né? E aí você vê o chefe dos sacerdotes e os guardas gritando, não, crucifica ele. Ele merece ser crucificado. Estava tudo contra Jesus. Tudo estava contribuindo. Pensa, o mundo inteiro contra Jesus naquele momento. E ainda ele ouvindo o único cara que, segundo ele mesmo disse, poderia livrar Jesus, e ele não fala nada. Eu fico pensando o que estava passando na cabeça de Jesus naquele momento, mas quando Pilatos ficou preocupado, foi quando ele ouviu a verdadeira acusação. Porque os judeus falaram, crucifica ele, porque ele declarou que ele é filho de Deus. E nós estamos estudando, conhecendo Jesus, o Filho de Deus. A maior característica de Jesus é ser filho de Deus. E a acusação que levou ele a ser sentenciado injustamente foi porque ele se declarou filho de Deus, se fazendo igual a Deus, e para isso, para o judeu, era absurdo. Então, quando ele se declara que ele é filho de Deus, fala que Pilatos ficou assustado. Pilatos chegou no momento em que ele não tinha mais o que fazer. Ele ficou em cima do muro, ainda usando essas palavras para tentar persuadir a multidão. Vocês querem que solte alguém? Pode soltar algum, né? Não, solta Barrabás. Tudo que ele tentava fazer estava contribuindo contra. E ainda ele vira para Jesus e fala o seguinte, ele interroga Jesus mais uma vez e fala assim, por acaso não sou eu que tenho autoridade para te livrar dessa? E aí Jesus responde, ele fala, não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Nessa frase de Jesus, sabe o que ele está fazendo? Ele está declarando a confiança e a firmeza que ele tem na vontade de Deus.
E é como se ele virasse para Pilatos e falasse assim, Pilatos, eu sei que eu ia passar por tudo isso, porque é a vontade do meu pai. Não é você. Você está tentando, uma hora você me manda me espancar, uma hora você quer me soltar, uma hora você dá uma opção para quem eles querem escolher, eles escolheram Barrabás. Você não sabe o que você quer fazer, você não tem autoridade nenhuma. A autoridade que você tem, ainda essa autoridade foi dada por Deus. Então Jesus tinha muita clareza do que ele estava fazendo naquele momento. Por isso que eu falei, a cruz não foi um acidente de percurso. A cruz estava planejada. E Jesus ali, firme e forte, diante daquelas acusações, diante de blasfêmias, porque eles estavam desonrando o próprio Deus, ele ficou firme e falou isso para Pilatos. E aí os judeus fazem uma coisa muito interessante. Os judeus, eles eram monoteístas. Vocês lembram lá da história de Daniel, na Babilônia e tal? Eles não se dobravam a nada. Tinha lá estátua, eles tinham que adorar aqueles homens que eram firmes com Deus, eles não dobravam seus joelhos diante daquela estátua. Eles não adoravam ninguém a não ser Deus. E aí eles viram no finalzinho e falam assim, nosso rei é César. Eles apelaram para o César, que era o Deus do Império Romano. E aí Pilatos falou, opa, agora que apelou para César, é melhor eu entregar esse cara para ser crucificado, senão eu que vou ser crucificado. Mas é um absurdo, porque o próprio povo de Deus, que estava acusando Jesus de ser filho de Deus, vai lá e faz isso. Eles estavam totalmente corrompidos, eles não sabiam, eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. E é o que Jesus ora depois, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse background aqui vai nos ajudar para trazer o verdadeiro significado da cruz. E aí, talvez, esse aqui é só uma abertura, né, para a nossa mensagem. E esse segundo ponto, que a gente vai tratar sobre o significado da cruz, ele é muito mais profundo. E eu creio que aqui João, ele traz à tona quais são realmente o propósito da cruz. E tem a ver com isso que Jesus fez, com as atitudes de Jesus. Só mais uma coisa antes da gente avançar. Quando eles colocaram Jesus ali na entrada da cidade, eles colocaram uma sentença, falando lá, é o Filho de Deus, e escreveram isso em 3 idiomas. Grego, latim e hebraico, aramaico. Ou seja, todos conseguiriam ler aquela inscrição. E os judeus ainda reclamaram. Não, fala que ele falou que ele é Filho de Deus. Aí eu que escrevi. E não foi uma coisa assim, nossa, Pilatos foi genial em fazer isso. Aquilo lá é um testemunho. Pô, vocês estão crucificando o Filho de Deus. E eu lembro que eu li um livro do Max Lucado que falava sobre 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E ele vai descrevendo cada palavra desse versículo e contando algumas histórias. E chega um momento em que ele fala assim, pense em Deus, vendo o filho dele sofrer daquela forma. Beleza, diante de Pilatos, estava lá, tal, aí caminhou lá na Via Dolorosa, depois continuou sendo zombado, e chegou lá, e meteram os pregos nas mãos, nos pés, e ainda o cara vai lá para verificar se ele está morto mesmo, manda uma lança na costela dele. E aí o Max Lucado começa a descrever assim, pensa você como um pai, vendo seu filho sofrer dessa forma. Se alguém der um peteleco no Luquinhas, toma cuidado, você vê o tamanho do pai dele, né? Então, tem que tomar cuidado. Agora pense em Deus, vendo o filho dele sofrer essa afronta. É lógico, Deus não tem os nossos sentimentos, né? Mas se coloca no lugar dele, de repente fala, quem são esses loucos para tratar meu filho dessa forma? O que eles pensam que estão fazendo? E a ira de Deus estava caindo sobre Jesus. Era para cair sobre todos nós. E aí ele descreve como se, sei lá, naquele impulso de meter um socão assim na humanidade, de acabar com tudo para livrar Jesus daquilo, é quando Jesus fala, está consumado, tudo foi pago. Aquela obra foi completa. E isso apazigua a ira de Deus. Então a cruz, ela é o centro do Evangelho. Ela é a parte principal do nosso Evangelho, da nossa vida. E aí nós vamos ler o significado da cruz. Nós temos um texto um pouquinho longo, mas é muito importante cada detalhe. Eu omiti aquela parte que a Maria vai até os pés de Jesus e João também, e Jesus apresenta um para o outro, porque é a continuação desse trecho, mas dentro do que a gente vai falar hoje, os outros pontos têm que ser mais ressaltados do que esse. Por isso que eu falei ele no começo também. Mas é importante essa passagem. Porque Jesus, em todo momento, mesmo crucificado, ele se preocupa com aqueles que são deles. É impressionante, o pastor ontem compartilhou um adendo sobre a mensagem passada,
E o Pedro negou Jesus 3 vezes. Falou, não sou eu não sou discípulo dele. Mas quando aquele exército todo veio buscar Jesus, Jesus falou, sou eu. Só manda esses caras embora, porque vocês querem a mim. E eles estão sob a minha proteção. Guarda eles do mal, né? Foi a oração que ele fez para o Pai. E realmente eles foram poupados. Mas Pedrão, na primeira oportunidade que teve, falou, não, eu não sou, né? Saiu fora mesmo, não quis saber. Então, até no último minuto ali da sua vida na terra, Jesus se preocupou com aqueles que andaram com ele. E eu não sei, quando você fala de cruz, o que você mais foca? Se é no sofrimento físico, lógico que a gente não gostaria de passar por 1% do que ele passou. Não sei se você pensa na vergonha das palavras que você ouviria. Eu não sei se você pensa no abandono dos seus colegas que você andou tanto tempo. Mas com certeza para Jesus, quando a gente lê essa passagem, a gente entende que talvez o maior sofrimento foi aquele tempo de separação com o Pai, né? Talvez tão sobrecarregado de todos os pecados da humanidade, todos os sofrimentos, dores. Ali foi o momento foi o auge, foi o ápice da cruz. Ele sempre esteve na eternidade toda em comunhão com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente, criaram tudo junto, sonharam junto e tal, planejaram junto, e chega lá naquele momento da cruz, ele que era inocente, passando por aquilo tudo, e aí ele tem essa separação. Então vamos continuar lendo esse trecho, João 19, do 23 em diante. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. E foi o que os soldados fizeram. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenham sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. E tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito, e esse era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenassem que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse trecho, o que é mais destacado é que João coloca para que se cumprisse as Escrituras. Ele traz várias referências a respeito de trechos, profecias do Antigo Testamento, que estavam ali se cumprindo na crucificação. Algumas referências, tem o Salmo 22, o Salmo 34, Zacarias 12, e principalmente várias passagens de Isaías 53. Eu não sei se você lembra de Isaías 53, mas eu ficava pensando, é impossível, se eu fosse um judeu, estudar a Torá e chegar lá nos profetas, ler Isaías 53 e falar, não é possível, isso aqui já aconteceu na história. Isso aqui já aconteceu em algum momento. Porque Isaías 53 fala do servo sofredor. E lá ele descreve exatamente o que Jesus passou na cruz. Em outras palavras, é impossível você pegar o Isaías 53 e falar, não, ainda vai vir um cara que vai passar por isso. Porque Jesus já passou tudo aquilo. Em casa, dá uma lida no Isaías 53. Amanhã de manhã, faz seu devocional, Isaías 53. Certeza, você vai lá e fala, não, isso aqui realmente é Jesus, não tem como falar o contrário. Então, Jesus cumpriu toda a Escritura. Todas as promessas que eles estavam esperando, ele cumpriu. Jesus cumpriu a palavra de Deus. Isso é muito importante para a fé. Porque pensa, o povo judeu esperava, aguardava a salvação, a redenção de Israel,
E eles liam aquilo lá todo dia, todo momento, em cada festividade, eles liam a palavra de Deus. E de repente o Messias estava diante deles e eles o crucificaram. E ali, até o último minuto, Jesus estava cumprindo a palavra de Deus. Isso tem uma aplicação para a nossa vida, irmãos. Aquilo que a gente lê, pelo menos a partir de Atos, quando a igreja foi formada, vai se cumprir. Se você tem sombra de dúvidas a respeito da fé que a gente pode depositar na palavra de Deus, hoje é o dia de perder essa mentira, de tirar essa mentira da mente. Porque tudo que foi escrito vai se cumprir. Então, quando a gente pega algumas cartas de Paulo, algumas cartas direcionadas à igreja, as cartas lá de Apocalipse, o próprio Apocalipse, a gente tem que ler aquilo e falar, Senhor, algumas coisas aqui ainda estão para se cumprir. Por exemplo, alguém aqui já é santo 100% e já está ali na porta do céu? Não, nós estamos num processo de santificação. Mas a Bíblia fala que aqueles que seguirem até o fim vão ser salvos. Nós vamos ser glorificados, assim como Jesus. Então a gente tem que olhar essa palavra e crer, ter expectativa que ela vai se cumprir no futuro. E que isso é talvez a coisa mais importante que a gente pode viver no nosso tempo na Terra. Por isso que eu falei no começo, nós fomos salvos não para viver a melhor vida aqui na Terra. Primeiro, para ter acesso à eternidade com Deus. Então o Evangelho ele traz esse ponto. A cruz, ela é um marco. Ou você está vivendo antes da cruz, ou você está vivendo depois da cruz. Alguns ainda estão lá na cruz, pendurados, sofrendo, né? Porque está difícil, né? Não dá o braço a torcer que tem que entregar o Espírito. Fala, Deus, toma conta. A proposta de Jesus é que a gente morra para nós mesmos. Ou seja, em outras palavras, que Ele venha reinar. A briga de Pilatos com ele, uma das brigas é que ele falou, por acaso você é rei mesmo? Se você for rei, eu estou perdido, cara, tenho que te matar agora, porque senão o imperador vai vir atrás de mim. E ele fala, eu não sou desse mundo, mas foi para isso que eu vim, para dar testemunho da verdade. E a verdade é que Ele reina, Ele é rei, e Ele quer reinar no nosso coração. A força da cruz, ela não pode se dissipar no tempo. Porque ela tem valor. Ela confronta com o nosso pecado. De repente você pecou, e se você lembra da cruz, você fala, foi isso que matou Jesus. E aí você começa a odiar o pecado, você começa a odiar práticas que você sabe que não te aproximam de Deus, mas antes te afastam de Deus. Então a cruz, ela é esse marco. Ela é o divisor de águas na humanidade. Estávamos longe, hoje nós podemos estar perto, mas só se nós olharmos para a cruz. Jesus falou uma vez, né, como foi lá no deserto, em que Moisés levantou a serpente, assim vai acontecer com o Filho do Homem. Ele vai ser levantado para que quem olhar para ele vai ser salvo. Então, quando vem aquela ideia da cruz sendo erguida, é exatamente isso. Ele fala, atrairei muitos a mim. Então, Jesus, até mesmo nesse ato, principalmente nesse ato, é o desejo dele falar assim, se rendam. Não há outra esperança. Não há outro caminho. E nós olharmos para Ele e sermos salvos. Então Jesus cumpriu todas as Escrituras, toda a palavra de Deus foi cumprida. Outra coisa, Ele sofreu e permaneceu cumprindo a vontade de Deus. Ele não murmurou, Ele não lamentou. Se alguém vem te dar um socão, no mínimo você vai chiar. Você vai querer revidar. Em nenhum momento Ele, tendo todo o poder que tinha, sendo provocado, né, no momento da crucificação, por isso que eu falei que João foi breve. Os outros evangelhos descrevem provocação até quando ele está pendurado na cruz. Ué, você não confiou em Deus? Então Ele que vem te salvar. Ué, você não é Deus? Então salva a ti mesmo. O próprio ladrão que estava lá no mesmo sofrimento olhou para ele e falou, você não presta, começou a zombar de Jesus. E um deles, no momento, reconheceu, opa, peraí, esse realmente é o Filho de Deus. Ele não merece estar passando isso que ele está passando, mas eu e você, falou para o outro bandido lá, para o outro ladrão, nós merecemos. E vale lembrar uma coisa, a crucificação, ela só era aplicada para aqueles caras que eram os piores caras da sociedade. Não era para o ladrão de galinha, era para aqueles que cometiam atos vergonhosos. E de repente esse ladrão, sabendo do pecado dele, olhou para Jesus e reconheceu. Falou, eu mereço estar aqui, ele não. E o outro ladrão olhou para Jesus e falou, você é ridículo. Então, nós como cristãos, se a gente não tem noção da força e da destruição do pecado que habita em nós
Nós não vamos olhar para Jesus na cruz e falar, realmente, era para eu estar aí. Você não merece estar aqui, Jesus. E foi isso que esse ladrão fez, né? E eu fico pensando nessa questão do sofrimento, né? Quem é que gosta de sofrer? Por favor, levante a mão, dê um passo à frente, venha dar um testemunho. Quem que gosta de sofrer? Tem vários tipos de sofrimento. Eu não vou ficar aqui falando, porque senão vai parecer uma lamúria. Eu vou escrever o livro de Lamentações, versão 2 aqui. Mas ninguém gosta de sofrer. E eu fico pensando num cara que a gente lê na Bíblia e fala, esse cara aqui é de Deus. Esse cara aqui é um cara muito paciente, né? Igual eu falo, você tem que ter paciência de Jó. Jó foi um cara íntegro, um cara que estava lá servindo a Deus, intercedia por sua família, era bem sucedido financeiramente, era um cara de reputação, um cara que se dava bem com a esposa, né, porque ele tinha muitos filhos, e assim foi. E de repente, ele é acometido de algumas coisas que ele não esperava. E aí vem tudo contra ele, os filhos morrem, a mulher se vira contra ele perde os recursos, ele perde as suas propriedades. Acontece uma desgraça na vida desse cara. E aí ele se vê naquela situação. Realmente, Jó é admirável, mas chega um momento que ele não aguenta mais. Ele fala, Deus, eu tenho que falar, maldito foi o dia que eu nasci. Por que você não encerrou o ventre da minha mãe? Estava amaldiçoando o dia do nascimento dele. Por quê? Porque o ser humano não aguenta sofrimento. A gente tem a ideia de que o sofrimento, é lógico, é algo penoso, é algo que parece que está tirando coisas que são importantes para a gente, está nos tirando de um lugar de paz que nós estávamos. Na verdade, a gente nem estava, né? Mas quando vem o sofrimento, parece que era tão bom o estado que nós estávamos antes do sofrimento. Quando a gente fica doente, né? Está todo mundo aqui, está todo mundo feliz, corre, vai para cá, para cima, para baixo, anda não sei quantos quilômetros, vai de bicicleta, aí surfa, aí depois corre, vai para o trabalho, pega o carro, faz um bate-volta. Mas quando a gente está gripado, a gente fica lá na cama podre, assim, nossa, que vida, né? Quero melhorar logo. Que desgraça, não sei o que difícil. Eu sou meio assim quando fico doente, ainda bem que eu não fico muito. Mas é o sofrimento na vida do ser humano. E aí, o que tem a ver com a cruz de Jesus? Jesus passou por todo tipo de sofrimento. Mental, físico, emocional, espiritual. E ele suportou sem murmurar, sem reclamar. Em nenhum momento ele fez isso. O cara que não é cristão, ou ele é um idiota, ou ele tem que olhar para Jesus e falar, é admirável. Como é que pode um homem viver assim? Porque hoje em dia, até as pessoas que não seguem a religião alguma, eles tentam buscar ser correto em algumas coisas, nem que seja para ele mesmo, para ele se sentir bem, né? Nossa, o cara é um cara educado, nossa, o cara é um cara que ajuda os pobres. O ser humano busca isso. Então ele deveria olhar para o exemplo de Jesus, mesmo não tendo essa fé, e falar, alguma coisa ele tinha, que nós não conseguimos ter aqui na Terra. E Jesus, passando por isso tudo, manifesta a presença de Deus e a vontade de Deus na crucificação. Eu vou ler um trechinho de Isaías 53, que fala do servo sofredor. E eu acho que esse aqui é o ponto central de Isaías 53, por isso que eu destaquei. Isaías 53, do 10 ao 11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E depois do sofrimento de sua alma, ele virá à luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Primeira coisa que espanta a gente, Deus, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Parece que é incoerente com a nossa fé, né? Deus, eu preciso prosperar. Onde eu colocar a planta dos meus pés será meu. Né? Esse evangelho que não é evangelho. Não estou falando também que a gente tem que carregar um evangelho de punição, de autoflagelamento. Isso aí não é bíblico também. Mas nós queremos, nessa mensagem, trazer o real significado da cruz. E nós já falamos, não é leve. Não é fácil. Então a cruz, primeiramente, ela é um símbolo de vergonha. Pense em Jesus lá crucificado. Totalmente um ato de vergonha, um símbolo da vergonha e da humilhação que ele teve que passar. Além de ter sido uma forma trágica, dolorosa e cruel que os homens encontraram para infligir um castigo. Eu não sei, às vezes a gente vê esse negócio, corredor da morte e tal, tem alguns seriados que tratam dessas coisas, uns documentários.
E aí você vê, é cruel, né? Você põe lá uma esponjinha úmida na cabeça do cara, depois aperta uns pinos lá, só para a corrente elétrica ir melhor, né? E acertar em cheio. Agora, depois inventaram a injeção letal, aí teve já câmara de gás, e assim vai. O ser humano ele vai inventando várias formas de trazer a morte como uma punição. E a cruz, com certeza, era a pior delas. Só que essa cruz, ela traz um grande significado, né? Quando Jesus foi crucificado ali naquele momento, é o anúncio da completa redenção da humanidade. Por isso que ele falou, está consumado. Ou seja, ninguém tinha condição de fazer o que Jesus fez, ninguém nunca ia conseguir fazer. E naquele momento ele falou, tudo se cumpriu, tudo está pago, tudo está consumado. A dívida que era contra a gente foi paga, foi pendurada lá na cruz. E por isso que ele fala que ele mesmo teve esse sofrimento por parte de Deus. E aí ele fala, né, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Jesus sabia o que estava esperando ele, mas ele sabia o depois disso. E isso é o ponto auge da cruz. A nossa redenção completa veio pela morte de Cristo. E tem um trecho de Hebreus 12 que fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele suportou a cruz porque ele sabia o que viria depois. Isaías 53 falou disso, que ele fala que levará a iniquidade deles embora. Justificará muitos. Então fala que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e ele aceitou-se à destra do trono de Deus. Jesus voltou para o seu lugar. Ele foi até a cruz, ele topou a cruz, todo o sofrimento, toda a vergonha, toda a injustiça, para nos justificar, para nos apresentar diante de Deus, para nos dar acesso àquele ao qual nós tínhamos sido separados, eternamente. Por isso que a cruz também, por mais que ela seja um símbolo de vergonha, de humilhação, é um símbolo de gratidão. É um símbolo de você olhar e falar, Jesus, só o Senhor mesmo. Não teria outro meio de nós chegarmos até Deus se não fosse por esse sacrifício. Então, apesar da morte dele ter sido injusta, como resultado, ele trouxe vários benefícios. Ele anulou o poder do pecado. Ele cancelou a força e o poder da morte. Ele destronou Satanás. Cara, se você tivesse dinheiro, todo o dinheiro do mundo, você não ia conseguir comprar nenhum desses itens. Você não ia conseguir desbancar o poder do pecado, você não ia conseguir anular a morte. Aliás, os ricos tentam fazer isso a todo custo, né? Eles gastam milhões ali quando eles estão nos hospitais para poder poupar a sua vida. Tem até alguns que se congelam pensando que futuramente a ciência vai evoluir, vão poder ressuscitar eles, né? Os caras são meio doidão, assim. Falaram que o Walt Disney está congelado até hoje. Eu não sei, acho que vai ficar lá congelado. E a não ser que Jesus volte e a ressurreição, com certeza ele vai ressuscitar para o julgamento, né? O julgamento final ele vai receber a ressurreição. Mas nada conseguiria comprar esses itens. Jesus comprou com a vida dele. Tem até o trecho que fala, morte, onde está o teu aguilhão, né? Cadê tua força, morte? A morte não tem mais poder sobre nós. Os cristãos, eles têm essa esperança porque nós sabemos que nós não vamos morrer. Nós vamos viver eternamente com Cristo. Então é por isso que vale a pena nós olharmos para a cruz e topar seguir esse caminho. Fala, Senhor Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu vou até o fim, eu vou perseverar até o fim. Tendo o exemplo de Cristo. Tem um outro trecho que fala que Colossenses 2, do 13 ao 15. Quando estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos e Ele nos vivificou com Cristo. E Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A vitória de Jesus veio na morte dele na cruz. Foi aí que aconteceu tudo. Todas essas, eu não sei se vocês estão captando, mas todas essas bênçãos, todas essas coisas que nós não conseguiríamos obter com esforço próprio, nos foi dado de graça na cruz.
por conta do sacrifício de Jesus. E aí é o ponto auge, né? Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele sofreu pelos pecados uma vez por todas. Jesus já pagou pelo nosso pecado. Então não tem sentido uma vida em que você peca, pede perdão, e peca de novo, e pede perdão. Achei interessante a ilustração que o pastor usou na pregação sobre um local, era como se fosse um edifício, né, uma igreja, ou um templo, que tinha um espaço muito grande, escuro, e toda vez que eles iam lá, tinha uma teia. E aí o cara, nossa, que coisa horrível, né? Ia lá e limpava. No dia seguinte, ele voltava lá, de novo a teia. Ele falou, meu Deus do céu, essa teia, vamos lá, limpava tudo de novo. E assim ia, todo dia, um dia após o outro, limpando teia, limpando teia. De repente, ele resolveu levar uma lanterna, e quando ele botou ali para cima, ele viu a bichinha lá sorrindo para ele, né? A autora de todas aquelas teias, uma aranha. Porque, se você quer limpar, ninguém quer ficar limpando teia. O que ele foi? Vai lá e mata a aranha e resolve o problema. Se você não trata na raiz, vai sempre continuar tendo a mesma consequência. Jesus pegou o pecado, a morte, o diabo, todas as autoridades, principados, e triunfou na cruz. É como se tivesse matado essa aranha. Então, como cristão, nós temos que ter essa visão. Por que a gente fica voltando sempre para as mesmas coisas? As práticas velhas, hábitos ruins, uma mentalidade que não tem a ver com o Evangelho, um comportamento que não tem a ver com Cristo. É porque a aranha está viva ainda. E é complicado, né? Porque nós queremos viver para Cristo, nós queremos experimentar a graça de Deus, nós queremos desfrutar dos dons que o Espírito Santo derrama sobre nós, mas ainda nós continuamos como o velho homem. E a proposta da cruz é substituir a nossa natureza, ser transformados no novo homem. Então, rapidamente, eu vou fazer um paralelo do que aconteceu antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, nós estávamos mortos, e nós, depois da cruz, fomos vivificados. Então, nós passamos da morte para a vida. Nós passamos da ferida, do sofrimento, para a cura, seja mental, seja física, seja espiritual. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus carregou sobre si na cruz. Nós passamos do sofrimento para um alívio, para o consolo. A obra de Deus nos permite ser consolados pelo Espírito Santo. Não sei o sofrimento que você passa, não sei a dificuldade que cada um passa, mas o Espírito Santo ele está presente para nos consolar. Ele é o Consolador. E só existiu Consolador porque existiu a obra na cruz. Nós fomos da maldição, nós éramos malditos, nós estávamos longe de Deus, para a bênção. Hoje nós somos abençoados com a presença de Deus por causa da obra de Cristo na cruz. E nós tínhamos a vida eterna longe de Deus, estávamos condenados. E Cristo nos deu a vida eterna com Deus. Eu não sei assim, se eu perguntar quem quer viver no céu, aí todo mundo levanta a mão, né? E se Deus não estiver no céu? A vida eterna é morar com Deus, é conhecer a Deus, é estar com Deus. Né? A gente tem conceito do céu, a gente acha que vai ficar na nuvem lá pulando, tocando harpinha, não é assim o céu. Isso não é, isso aí o céu é o céu que a gente vê. Mas a vida eterna é a proposta de nós estarmos novamente na casa do Pai, vivendo ali. E eu gosto muito do trecho que fala que essas coisas são sombra das coisas que haveriam de vir. E eu creio que hoje, estar em uma comunidade, viver como um cristão, são sombra das coisas que vão vir, que é o reino de Deus. Então, nós temos que estar atento com a maneira como nós vivemos. E não sou eu que estou falando isso, o próprio Paulo fala em várias cartas, fica atento para a maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios. Ele fala de comportamento, ele fala de conduta, sabe? Então, cara, não tem como a gente ser um cristão e não mudar a nossa forma de comportamento. É inaceitável isso, se você for pensar biblicamente falando. Lógico, não é pelo nosso esforço, mas olhando para a cruz, sabendo que Jesus conseguiu tudo isso para nós, e a gente viver menos que isso, a nossa fé está com defeito, está com algum problema. A gente precisa ajustar, porque senão a gente perde essas bênçãos que Deus conquistou para nós, que Deus nos deu gratuitamente no Filho dele. Então essa é a plenitude da salvação. Conhecer Jesus, o Filho de Deus, a plenitude da salvação, nos foi dada de uma vez por todas, quando ele morreu na cruz. O Cordeiro,
que foi morto. E ele está sentado à direita de Deus. Então, foi isso que Jesus fez por mim e por você na cruz. É algo muito precioso. E por isso que eu falei, a cruz é o centro do Evangelho. Se a gente não entender a cruz, cara, a gente não entende o Evangelho. A gente não tem autoridade para falar do Evangelho. Porque o Evangelho é uma boa notícia. Fala, meu, você está desempregado, a boa notícia é que agora você está empregado. Nossa, o cara fica feliz. Ó, você está doente, você vai morrer em 2 dias. O cara fica triste e morre antes. Mas você fala, cara, você está curado, você não vai precisar mais ficar no hospital. O cara tem nova vida. Então, nós viramos para a igreja e falamos assim, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas nós estamos vivos em Cristo agora, por conta do sacrifício na cruz. É a boa notícia. Só que a gente parece que quer alguma coisa a mais, né? Deus, acrescenta algo no seu evangelho aí, sei lá, um bônus aí na minha conta bancária, né? Um Rolls Royce, uma Ferrari, sei lá, o ser humano é estranho. Isso aí dinheiro pode comprar. Trabalha pra caramba, gasta a sua vida, vende seu rim, uma hora você vai conseguir comprar essa Ferrari. Mas a salvação ninguém compra. Foi necessário Jesus ter morrido na cruz. E essa mensagem é a mensagem da cruz, e nós temos um trecho, 1 Coríntios 1,18, eu já estou encerrando, que fala que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Nós falarmos da cruz, nós estamos declarando o poder de Deus. Sobre tudo, sobre todo, sobre qualquer coisa, qualquer condição, qualquer situação. Então, irmãos, não menosprezem a cruz. Na cruz nós temos o perdão das nossas ofensas. Na cruz nós temos o perdão da nossa dívida. Nós temos a restauração. Nós temos a manifestação do poder de Deus. Então é tudo isso que a cruz pode nos proporcionar. E nós vamos ter nesse momento um tempo para a ceia. E antes de ir para a ceia, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de pedir para o pessoal do louvor já se posicionar.